Olá, nós estamos hoje aqui com Patrícia Matos para compartilhar a experiência dela de quando veio para os Estados Unidos. Ela veio para cá com 19 anos e sozinha. Então você vai estar ouvindo aqui os desafios que ela enfrentou, as fases de superação e depois um processo de nivelação, né? Então pense naquele aspecto, o avião que taxiou com o desafio de subir aos céus. Ele sobe, vence esse desafio e depois ele entra na velocidade de cruzeiro. É por esta rota que a nossa conversa com Patrícia Matos vai trazer até você, para que você possa refletir e retirar as lições que você pode enriquecer a sua trajetória como imigrante aqui nos Estados Unidos. Olá, Paty, é um prazer ter você aqui e gostaríamos de que você compartilhasse com o nosso público como foi esse desafio em sua vida aos 19 anos, saindo das Minas Gerais, lá de Juiz de Fora, e vir para Orlando. Então, muito obrigada pela oportunidade. Olha, o desafio mais difícil para mim aqui foi, primeiro eu ter vindo com 19 anos e sozinha, como já foi mencionado. Porque naquela época não tinha tanta acessibilidade quanto tem hoje, as redes sociais não eram tão ativas, então a comunicação não era fácil como algumas pessoas têm hoje, né, como a mídia social. Então eu achei que essa parte foi a mais difícil, né, vim sozinha, sem família, sem ter aquele apoio emocional, apoio físico também, e essa parte com certeza foi a mais difícil. Esse panorama assustou você? Sair de um país e ir para um outro totalmente desconhecido, sem saber o que iria encontrar lá? Como é que foi isso? Foi difícil, mas ao mesmo tempo eu já tinha uma noção do que esperar, porque eu conversava com muitas pessoas antes que fizeram intercâmbio na época, então eu tinha uma noção do que esperar, mas na realidade é outra, né? Então foi assustador, mas ao mesmo tempo eu sabia que seria uma coisa, a princípio seria passageiro e seria uma experiência de vida. Então eu estava saindo de uma cidade com 19 anos sozinha e estava experimentando uma coisa diferente em outro país, uma outra cultura, e eu tinha certeza e convicção que isso ia me trazer retorno de vida, né, de experiências de vida. Então foi um pouquinho assustador, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante. Uhum. Eu sei que já faz um pouco de tempo, né, 2 décadas aproximadamente que você está aqui, mas você se recorda de algum episódio, algum fato assim, que mais lhe chocou quando você chegou aqui? Você pensou assim, uau, onde eu vim parar? De ter chocado, assim, foi realmente quando caiu a ficha, né? Eu cheguei no aeroporto e falei, meu Deus, eu tô sozinha aqui com uma mochila nas costas. Cheguei para morar de roommate, né, com outras pessoas desconhecidas, e me chocou. Falei, meu Deus, eu tô sozinha, eu não tenho ninguém, não tenho nada, e também vim com a quantia de dinheiro, né, com a intenção de trabalhar, e falei, eu tenho que me virar. E aí foi quando caiu a minha ficha, realmente. Você se recorda, assim, se em algum momento você pensou, bem, eu tenho esses desafios para vencer? Por exemplo, o idioma, né, o conhecimento da cultura. Você se recorda, assim, em algum momento, assim, isso passou por sua mente? O desafio da língua não foi muito um problema, porque desde muito nova eu sempre quis estudar inglês, então eu fiz cursos de inglês no Brasil. Era uma coisa que eu realmente amava. Eu assistia muitos filmes, seriados e tudo em inglês, né? Tudo em inglês, com legenda em português, então eu aprendi muito. Então, a língua em si não foi tão cultural. Não foi tão difícil. Foi impactante, mas porque a prática é sempre um pouco diferente da teoria. Então, quando você chega aqui, você fala, meu Deus, o pessoal fala mais rápido, um tem sotaque de um estado, outro tem sotaque de outro. Então, né, teve um pouco de choque. Mas a parte cultural nem tanto, porque eu já conhecia sobre o país, apesar de não ter vindo antes, eu lia muito. E assim, não tive esse choque assim tão grande quanto muitas pessoas
né, podem ter por não ter tido conhecimento da língua e não ter tido esse contato. Uhum. Nesse processo, que quando nós chegamos aqui, a gente enfrenta aquele período assim de encantamento, ficamos encantados, né? Só que com o passar do tempo, diante dos desafios, das lutas, a gente começa a entrar numa fase de comparação. O que eu tinha lá, né, e o que eu não tenho mais, e o que eu tenho aqui. Por acaso, isso sucedeu a você também, esse processo, depois do encantamento, esse período de comparação e talvez até um desencantamento diante das dificuldades? Olha, eu acho que todo imigrante, quando chega, ele tem esse encantamento, né? Tem essa expectativa, gera essa comparação. Eu acho que tudo que a gente faz, geralmente, a gente sempre compara, principalmente quando se muda de país. Então, assim, no Brasil eu tinha uma vida, assim, normal, né? Classe média. E nunca tive... Meus pais sempre compravam tudo com muita dificuldade para mim, mas sempre me deram do bom e do melhor dentro do possível. Então, eu nunca tive muito essa questão assim, lá eu tinha uma vida super mega confortável e aqui eu tenho, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Não. Lá eu não trabalhava porque eu vim quando eu comecei a fazer faculdade, eu fazia faculdade pública lá, então eu focava nos estudos. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive que trabalhar. Tanto que quando eu cheguei... Eu nunca fui direto, eu vou trabalhar com brasileiros. Não, pelo contrário, eu vou trabalhar com americanos, porque eu quero aprender o inglês, a minha vida assim, pessoal e de relacionamento com as pessoas também. E isso é bem interessante, essa questão da zona de conforto, porque às vezes a pessoa que vem para cá, ela não quer sair da zona de conforto dela, né? Como é que você vê isso? É necessário ou não sair da zona de conforto para abraçar a nova realidade? Com certeza. Para qualquer coisa na vida tem que sair da zona de conforto. Você quer aprender outro idioma, tem que sair da zona de conforto. Você quer estudar, você tem que sair da zona de conforto. Porque é muito bom você estar com as coisas na mão e não ver avanço. Mas quando você sai da zona de conforto, né, você se incomoda, fica mais apertado, mas faz parte do crescimento. Então, assim, sair da zona de conforto, eu acho que é a palavra-chave para todo imigrante que vem, principalmente para quem é mais jovem também, né? Sair dessa zona de conforto e aumentar o ciclo de amizade, tá falando inglês, buscando ver filme em inglês, contato maior possível com americanos, estudar, porque hoje em dia todo mundo fala, não tenho tempo, mas a gente cria o tempo, né? A gente cria o tempo, a gente acha que não tem tempo, mas a gente às vezes não coloca as prioridades certas. As prioridades. Então tem que sair da zona de conforto, tem que fazer porque assim, o sucesso ele não vem sem sacrifício, né? É uma via de mão dupla. Então, eu acredito que as pessoas precisam sair da zona de conforto para qualquer coisa que elas queiram, né, fazer na vida e dar certo. Quando se fala de zona de conforto, se pensa também em medo. Às vezes as pessoas têm medo de sair dessa zona de conforto porque se sentem protegidas por essa zona de conforto, né? E é claro que sair da zona de conforto para abraçar uma nova etapa na vida, vai ter que enfrentar o medo, vai ter que enfrentar o receio. E em algum momento da sua vida, quando você transpôs esse limiar, saindo da zona de conforto, o medo bateu, invadiu, mexeu com o sistema nervoso, teve alguma coisa especial que lhe ajudou? Não sei, a fé, sua crença em Deus, alguma coisa assim? Com certeza foi a fé, porque eu sempre creio que Deus tem o melhor pra gente, né? E o que a gente está vivendo hoje não é o nosso ponto final. A gente tem objetivos e Deus já sabe, Ele está lá na frente. Então, eu acho assim, às vezes a gente tem que fazer as coisas com medo mesmo. Mesmo tendo medo, o medo não pode paralisar. Ele tem que ser um motivador. Eu tô com medo, por essa etapa agora. Não, vamos fazer o que pode dar de pior. O que pode dar pior é você não se adaptar e você ter que dar um passo para trás. Mas a gente tem que fazer com medo mesmo. Eu acho que qualquer área na nossa vida a gente tem que fazer com medo, aprender uma nova língua. Tenho medo de errar. Não tem problema, é errando que se aprende. Medo de relacionar com o americano. Vai relacionar, o que pode dar de errado? Não dá certo uma amizade, mas aprender alguma coisa, tirar as coisas boas dos aprendizados, né? Eu acho que esse é o ponto-chave também. Patrícia, as pessoas às vezes veem uma crença em Deus como uma espécie de uma muleta, que é como se a crença em Deus fosse algo para as pessoas fracas.
E você falou aí de fé, você falou de crença em Deus. Como é a sua ótica? Você acha que é uma muleta ou que a crença em Deus é algo metafísico, é algo que vai além, porque nós somos oriundos dele e só encontramos a razão da nossa existência dele? E qual a importância dessa crença em Deus para enfrentar a vida? Eu não vejo assim como um amuleto, né? Eu vejo como uma vida diária mesmo com Deus, né? Você tá ali pedindo orientação de Deus, orando e crendo que vai dar certo. Eu acho que a nossa visão tem que ser assim: Deus é um Deus Pai e Ele não é um Deus que nos decepciona. E eu acredito que às vezes você acha que tá bem em uma determinada área, um determinado local, e às vezes você quer ficar ali, que é aquela zona de conforto, e você fala, não, peraí, eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus grande que tem sempre o melhor. Então eu acredito que se eu for por esse caminho, vai dar certo. E ter aquela vida com Deus, orar, tá buscando, né, e se relacionando com as pessoas certas, e também estando sensível a ouvir a voz de Deus, porque às vezes a gente, né, tá ali naquela correria e não para ouvir, poxa, mas tem isso e aquilo. Então a gente tem que também estar sensível e tá ali naquela vida diária com Deus, sabendo que Ele tem sempre o melhor pra gente. Você utilizou agora na sua fala de alguns elementos de orar, de buscar. Você sempre teve essa intensidade relacional com Deus, ou em algum momento da sua vida você teve um despertamento, alguma coisa aconteceu em sua vida e que você passou a ter um relacionamento mais profundo com Deus? Eu acho que a maioria das pessoas, né, a maioria dos lares crescem com a visão de quem é Deus, né, e igreja em si, mas eu acho que as dificuldades da vida, elas nos aproximam de Deus, e esses desafios, eles levam a gente mais para perto de Deus e a gente começa a buscar Ele de uma forma diferente. A gente não vê como mais essa questão assim, vou orar só para me ajudar, só porque eu preciso disso. Não, eu vou orar diariamente para quê? Para eu acordar menos ansiosa, para eu poder ter uma vida mais tranquila, para Deus direcionar a gente aonde a gente tem que ir, com as pessoas a quem a gente relacionar também. Isso é uma coisa muito importante para os imigrantes aqui. As pessoas que você convive também, para Deus te mostrar, porque você também tem que andar com pessoas que tenham a mesma visão que você, que queiram crescer junto com você, que estejam ali te apoiando. Então eu acho que a minha crença com Deus, com certeza, nessa caminhada se fortaleceu, né? E eu pude viver mais o dia a dia mesmo de Deus, e não só viver do ouvir falar, sabe? Dentro desse cenário de mudança do Brasil para cá, todas as pessoas passam por um processo de adquirir uma formação, de adquirir uma profissão. Como é que foi isso para você? Como é que está sendo? E quais suas perspectivas para frente em relação à sua profissionalização aqui nos Estados Unidos? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar quando vem pra cá, né? Porque as pessoas vêm pra cá, às vezes elas pegam qualquer tipo de trabalho. Eu vou trabalhar pra pagar conta. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que pensar, tudo bem, ela tá numa situação que ela chegou, ela tá se submetendo a uma situação que ela tem que submeter. Mas o que você gosta de fazer? O que você quer fazer? Como você se vê daqui a 5, 10 anos? Não daqui a um ano, daqui a meses. Como você se vê daqui a uns anos? Você fazia isso no Brasil, quer continuar aqui? Não, mas é muito difícil, porque tem que estudar tantos anos. Tá, mas é isso que você quer? Porque se você for fazer uma outra coisa totalmente diferente, você vai fazer uma coisa que você não quer, somente pelo dinheiro, pela estabilidade, e isso vai tirar essa insatisfação. Então eu acho que você tem que, quando você chega, se você quiser fazer alguma coisa específica, você procura, estuda, converse com pessoas mais velhas, converse com pessoas que já estejam na área, o que ela passou, para a pessoa começar a entender os caminhos que ela deve seguir. Então, no meu caso, né, eu descobri a paixão pela fotografia aqui, e desde então comecei a estudar, comecei a atuar, trabalho com fotografia há mais de 12 anos, sou apaixonada pelo que eu faço, e nesse meio período, né, eu decidi mesmo ir a fundo, né, tô estudando, tô sempre estudando, tô buscando, e eu tô fazendo o que eu gosto. Eu acho que esse é o mais importante. Não só fazer por uma questão de dinheiro e tudo, porque se você faz por dinheiro ou por motivos errôneos, você não vai conseguir chegar na sua satisfação profissional, né?
E quais seus planos futuros nessa área de sua profissão? O meu desejo mesmo é poder ensinar para o maior número de adolescentes, jovens, né? Sobre a fotografia, o que eles podem fazer com a fotografia, né? Porque hoje em dia, com a tecnologia, tudo... Fotografia, é tudo mídia social, então você precisa de foto para tudo, não só de evento, de um casamento, mas de tudo. E muita gente às vezes tem a câmera e gosta de fotografar, mas não sabem as coisas básicas, e às vezes não é uma questão da câmera, é uma questão de como você usa a câmera, quais são as coisas básicas, você precisa entender da luz, você precisa entender, né, dos programas de computador, é claro, mas eu quero poder ensinar isso para os jovens, né, porque eu acredito que é uma opção extra para eles futuramente também, trabalhar de freelance com alguma coisa, começando, né, a carreira deles na faculdade, seja lá o que for, fazer uma coisa como um trabalho extra, e ensinar também as pessoas a fotografar, registrar as famílias deles mesmo, né, porque é o que eu sempre falo, a fotografia não é para o hoje, ela é para o amanhã. Se não tem ninguém que registre, no celular sempre vai ter alguém de fora tirando a foto, né, mas quando você sabe e usa o que tem ali, eu acho que você consegue alcançar, né? Eu vim de uma família que, apesar, assim, dos meus pais nunca terem, tipo, investido muito em outras pessoas fazerem as minhas fotos profissionalmente, eu sempre tive muito álbum de foto. Então, álbuns e álbuns de pequenininha, de meses, de anos, e festinha da Xuxa, festinha do Moranguinho, e o passeio aqui, eu andar de cavalo na casa da avó, e as fotos na roça, na casa da avó... E os passeios em geral com amigos, eu tenho fotos que quase amigos meus não têm, de adolescência, né, de passeios. E eu fui criada em clube, né, clube social, então no final de semana a gente ia para clube, piscina. Então eu tenho muitas fotos com os meus amigos. Então isso faz muito parte, né, de quem eu sou e eu gosto de passar isso também para as minhas meninas, né, para as minhas filhas. Eu gosto de estar fotografando, registrando aquilo ali, porque a gente não sabe, né. Eu quero ser responsável por elas terem alguma coisa do passado delas, entendeu? A questão da fotografia não somente é o registro das memórias, mas também é o registro da construção de uma história de vida, né? E que fica bem mais fácil de você, a partir da fotografia, de você compartilhar isso. Você falou aí suas filhas, e hoje se perdeu muito a transmissão da história de vida no seio familiar, e os filhos vão crescendo sem esse referencial das suas raízes, né? Mas você falou das suas filhas. Qual a idade de suas filhas e como é essa relação de esposa, mãe, de profissional no dia a dia e ainda estudando, etc. É uma loucura, né? Sabe aquela frase do pai e mãe? Primeiro estude, depois case, tenha filho. Então, no meu caso foi um pouco ao contrário. As minhas meninas a Melissa vai fazer 6 anos e a Milena vai fazer 11 meses, né? São 2 menininhas e eu sou apaixonada por elas. E assim, é uma loucura porque não é só as meninas, é a rotina delas também, é a atividade extra classe, levar na escola, buscar, fazer dever, né? E é corrido o dia a dia. Mas é como eu falei, são prioridades. Hoje tá um pouco mais corrido? Tá, mas é porque eu tô vendo lá na frente o que eu tô construindo. Então hoje eu sacrifico algumas coisas, às vezes a casa não está como eu quero, mas o que eu penso? Eu preciso estudar, eu tenho um prazo, né? Eu tenho um prazo para entregar de projetos da faculdade e tudo, então assim, eu coloco, né, coloco prioridade. Hoje deu para cozinhar, não deu, tá tudo certo, não posso ficar com aquela mente, nossa, guilty, esqueci a palavra. Quando a mãe se cobra muito, né? Aquele peso na consciência. Nossa, hoje o jantar vai ser pizza, tá tudo certo, tá alimentada, tá com saúde, tem um teto, tá ótimo. Amanhã é outro dia, mas é uma correria e se não pôr prioridade, tem dias que eu tenho que fazer projetos à noite, tem dias que eu tenho que fazer projeto mais cedo. E fora isso, né, as outras coisas também, a gente tem que se cuidar, tem marido para dar atenção, família, e tem que ter a vida social também, né, passear e tudo. Não é fácil, mas aqui na América, se você quer ser bem-sucedido, você tem que colocar goals, e não goals curtos, né, não
prazos curtos, prazos longos. Porque aí você consegue ter uma visão de onde você quer chegar daqui a uns anos. Uhum. Dentro desse processo de correria, você estava falando ainda há pouco que você saiu do miolo urbano de Orlando e foi morar aqui ao lado, em Kissimmee, num rancho. Como é que é essa história? Você trabalha com a propriedade, você aluga também o espaço e utiliza isso em função da fotografia? Como é que é essa história? Conta pra gente. Sim, sim. A gente mora num rancho, né? Um pouquinho afastado de Orlando. Em Kissimmee é um rancho dentro da cidade. Porque, né, meu esposo gosta muito e nós temos animais, temos cavalos, vacas. E temos um pônei, né? Pôneizinho chamado Cinderela. E a gente usa o pôneizinho pra fazer foto de unicórnio com as meninas, né? Então a gente faz um cenário lá todo mágico. E a gente leva as meninas e é um sucesso. Elas amam e eu faço praticamente esses ensaios todo mês. São mini ensaios, a gente tem balanço, a gente coloca flor no balanço, as crianças vão, é um sucesso. A gente faz também mini ensaio de cowboy, fazemos ensaio de família, às vezes fazemos cenários com princesas. E Thanksgiving, você tinha falado? Thanksgiving Natal. não muito. Natal. Natal é mais procurado que o Thanksgiving. Esse ano também a gente está com projetos interessantes para o Natal também. E é isso. Você tinha falado também a questão dos girassóis, dos morangos, das abóboras? Esses aí, no momento, não, porque eles precisam de um cuidado maior para você sempre estar né, lá cuidando da irrigação e tudo. E no momento, por causa dessa correria, a gente não está planejando, não. Talvez seja um projeto para o futuro. Dentro dessa profissionalização sua, o que você considerou assim, mais desafiador? Eu acho que de tudo é a questão de gerenciar o tempo. Eu acho que é a parte mais difícil, porque aquela sensação, né, que eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então aquela sensação de, meu Deus, não vai dar tempo, eu preciso de entregar isso, eu preciso de entregar aquilo, e eu tenho prazos para cumprir. Então eu acho que essa parte foi realmente a mais desafiadora, né, de todas elas, com certeza. Dentro desse processo que você vem estudando nessa área de fotografia, como é que você vê esses novos aspectos mercadológicos em Orlando? Muitas vezes as pessoas vão para a área da fotografia, não profissionalmente, mas até de forma amadora, e isso às vezes na hora que as pessoas contratam, tem uma diferença de valores, etc., mas também tem uma diferença em relação à experiência do profissional, a questão dos locais, os códigos da cidade, etc. Como que você vê essa perspectiva nova pela qual Orlando passa? Eu, assim, acredito que todo mundo tem seu começo, né? Então, sempre vai ter... A gente nunca pode julgar. Então, sempre vão ter pessoas novas chegando, que às vezes comprou uma câmera e está fotografando. E às vezes faz um trabalho ok, às vezes faz um trabalho não muito legal. E eu acho que, assim, todo mundo tem um começo, né? Mas essas pessoas acabam não conseguindo ficar no mercado. Porque elas acabam não conseguindo se sustentar, porque hoje em dia tem muito fotógrafo aqui em Orlando, muita gente nova chegando e tá tudo ok, né? Tem espaço para todo mundo. Só que quando você chega também cobrando muito pouco, você acaba não sendo tão interessante para o mercado. Então, eu acho que, assim, a gente como fotógrafo tem que ter nosso diferencial, a gente tem que ter a nossa, né, profissionalização. Eu, como eu falei, gosto muito de fotografar no rancho, então eu faço fotos de unicórnio, isso é uma coisa que nenhum fotógrafo brasileiro faz aqui, né? Eu fotografo casamento, eu sou licenciada, eu tenho a liability insurance, então eu posso fotografar em qualquer tipo de venue, incluindo a Disney, por exemplo. E eu também tenho, eu sou parte do PPA, que é o Professional Photographers of America. Então, é uma associação de fotógrafos, né? Então, participamos de seminários, cursos, né? Então, isso também é um diferencial. Então, quando a pessoa está me contactando, né? Quando ela está fechando um trabalho comigo, eu não sou uma pessoa qualquer que chego lá e fotografo. Eu sou uma pessoa que eu tenho experiência, eu tenho noção, eu falo inglês, falo espanhol, eu tenho uma noção do mercado, eu tenho uma noção do que você pode fazer. Tem lugares aqui que você não pode fotografar, tem lugares que você pode fotografar. Então, hoje em dia, eu acredito que você tem que saber, né, o que você quer,
você tem que saber o seu potencial, sempre estar melhorando, sempre estar estudando, para você acompanhar esse mercado. Mas cada um tem sua área, né? Por exemplo, eu não costumo fotografar fotos de bebezinho. Já fotografei no tempo atrás, não fotografo mais. Mas eu sou apaixonada por fotografar casamento. Eu tenho muita experiência em fotografar casamento. Tenho experiência em fotografar família. Então, cada um vai nichando, né, o seu público. E tem mercado para todo mundo. O que você não pode é querer colocar o valor lá embaixo, né? Colocar o seu preço lá embaixo. Mas... Me permito a exceção. Não é nem a questão de colocar o valor lá embaixo. É porque as pessoas oferecem assim, um serviço destituído de uma profissionalização mais ampla e termina trazendo confusão ao mercado. Seria isso, não? Acontece que depois isso daí vai ao público. Querendo ou não, a pessoa vai... Olha, não fiz ensaio com fulana, não fiquei satisfeito... Aí acontece o quê? A parte da entrega. Como você entrega? Eu entrego digitalmente, eu entrego num pendrive, eu tenho uma entrega. Então, tem gente que coloca foto de qualquer forma, entrega de qualquer forma, não cumpre o prazo, some foto. Isso é muito sério. Tem fotógrafo que vai fotografar sem câmera de backup, ou seja, ele vai com uma câmera só, não tem um flash extra, não tem uma câmera extra. E se acontece alguma coisa? Comigo nunca aconteceu, mas eu sempre estive preparada. A gente não sabe. Você vai fotografar um casamento, você não pode levar uma câmera, você não pode levar um flash. Você tem que levar diferentes tipos de lentes, diferentes tipos de câmera, para você estar equipado, se acontecer alguma coisa, você ter uma outra opção. É que hoje nós temos, às vezes, essa falta de compreensão. Eu não digo de todo o público, mas de parte do público, né? Quando vê alguém com preços diferenciados lá embaixo, pessoas que estão fazendo a coisa sem a experiência necessária, e elas terminam comprometendo o bom profissional, o profissional qualificado, né? Porque as pessoas não conseguem discernir bem isso. Você falou que o forte seu, fotografar casamento, fotografar família, certamente outras áreas também, a parte de predial também, eu acredito, não? Que seja seu forte também. E falando em família, qual o significado de você ter vindo solteira, ter se casado, ter tido as suas 2 filhas, Melissa e Milena, e qual o significado de constituição de família aqui, nessa nova realidade como imigrante? O que é que isso significou para você? Foi bom, não foi bom? Como é? Com certeza, né? Eu digo que de todas as conquistas, para mim, a família foi... Não tem nada que esteja acima da família, a não ser Deus, né? Então, eu acredito que isso fortaleceu minha fé também, porque é uma maneira de Deus mostrar o carinho, né? Para comigo. Então, assim, né? Deus ter me dado uma família, isso foi a minha maior alegria, a maior felicidade, e vem antes de qualquer coisa, né? Então, isso daí foi um marco também muito grande para mim, de eu ter vindo sozinha e ter construído a família, e foi a base, né, para eu poder conquistar, né? Porque eu sempre falo, filho não é um empecilho, filho é uma motivação. É mais puxado? É mais puxado. É mais corrido? É mais corrido. Mas, como eu vejo minha família daqui a uns anos? Como que eu vejo? Então, o que eu tô fazendo hoje, trabalhando nas coisas, é lutando por isso, sabe? Qual o legado que eu vou deixar para minha família? E eles foram a base, né, para tudo. Estão ali me incentivando. Às vezes ai, meu Deus, não sei se eu vou dar conta. Não vai dar, tá certo, tá tudo certo, já deu, né? E isso daí foi, com certeza, a minha maior conquista aqui nos Estados Unidos. Isso faz parte da vida de todo ser humano, né? De nascer, crescer, se multiplicar, né? Não vamos falar a última parte agora não, porque é para dias futuros. E essa parte de se multiplicar, de se reproduzir, de deixar um legado, isso dá uma consistência à trajetória humana, traz um novo significado e também vem ressignificar outras áreas da nossa vida, de estabelecermos raízes numa nova realidade, não é? E partindo para galgarmos situações mais adiante da nossa vida. Dentro desses desafios que você tem vivenciado e que você já venceu há muitos outros, hoje, qual que seria, assim, para você, na qualidade de imigrante, seu grande desafio? Hoje, meu grande desafio
Olha, eu acho, como eu falei antes, ainda continuo achando que a questão do gerenciamento ainda de tempo. Eu ainda acho que é o gerenciamento de tempo. Não tem como fugir muito, porque assim, é você gerenciar mesmo, você conseguir ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma pessoa que cuida da casa, é uma boa estudante. Eu acho que é o gerenciamento de tempo. Então, é o que eu sempre falo para meus amigos que não têm filho. Gente, vocês não sei o que vocês fazem com o tempo de vocês, porque depois tem filho é muito corrido. Então, eu ainda acho que, para mim, o gerenciamento de tempo ainda é o mais, assim, desafiador nessa época que eu estou vivendo agora. Essa questão do gerenciamento de tempo, nessa fase, você deu uma ênfase em relação a filhos e tal, vai muito de acordo com a faixa etária deles, né? A partir do momento que eles vão crescendo, vão deixando de dar tanto trabalho em determinadas áreas mais dependentes, começam a andar um pouco mais por eles mesmos e isso já ajuda nesse processo, né? Mas me diga uma coisa, como foi a experiência de se tornar cidadã americana? O que é que significou para você? Foi importante ou não? Sim, com certeza foi importante, né? Porque, assim, a princípio, quando eu vim pra cá, eu não tinha essa intenção, assim, vou morar, vou viver lá e vou conquistar. Não era essa a minha mente, mas Deus me deu uma família, né? Consegui depois o meu green card, depois me tornei cidadã e, assim, eu me sinto acolhida, né? Eu me sinto parte. Nunca me senti tão, assim, isolada, nunca me senti, tipo, fora. Eu nunca tive problema, assim, de preconceito aqui, pelo contrário, sabe, eu sempre consegui ser eu mesma com a minha personalidade, nunca tive problema, sempre tive pessoas, né, americanos, hispanos e nunca tive isso, mas esse tipo de problema, mas me tornar cidadã me fez sentir parte, né, parte daqui do país e me sentiu, não digamos que eu nunca tive raiz, eu sempre tive raiz, né, porque eu casei, tem as meninas aqui, mas me fez, assim, mais, né, ter uma estabilidade mais consistente, né? Exatamente. E dentro desse processo pelo qual você passou, qual o grande conselho que você daria às pessoas que estão nos ouvindo neste momento, que acabaram de chegar a esse país e olham esse país como um grande gigante na vida e não sabem por onde começar? Olha, para as pessoas que vieram com família, levante a mão para o céu, eu agradeço, porque quando eu vim sozinha. E detalhe, na época não tinha nem Uber, tinha, então tudo era táxi, tudo era caro, não tinha nem câmera em celular. Então, pra você ligar para alguém, conversar com alguém em celular, você tinha que comprar aqueles cartõezinhos, raspar e ligar. Então, assim, hoje em dia é tudo mais fácil. Você já tem sua família, eu acho que já tem a base maior, né? E para os que estão vindo sozinhos, né, querendo tentar uma oportunidade nova, ficar, eu acho assim, a primeira coisa é acreditar que Deus existe, que Deus está junto, e que Ele dá sinais, a gente tem que estar sensível a ouvir, porque Ele vai guiar de alguma forma ou outra. E às vezes a situação que você está hoje não define a situação que você vai estar. Às vezes está passando uma situação, poxa, a grana está apertada, eu estou com saudade da minha família, eu não estou estudando, não faço o que eu fazia no Brasil, desci um pouco, né, na escada, lá eu era dentista e agora eu estou trabalhando na limpeza, tá tudo certo, é um trabalho digno como o outro, você só precisa pôr metas tipo a curto prazo, a longo prazo e sacrifícios também, porque nem tudo, vou chegar, vou na Disney, vou nos parques, vou fazer tudo legal, mas reserve um dinheirinho, faça uma poupança e o principal, não perder o foco da família, porque muita gente se perde também chegando, trabalhando muito, não cuidando da família, né, e a criança também às vezes chegando, precisando desse suporte, né, na escola e em casa, né, e a família muito dispersa, isso também é uma coisa que não é tão interessante, então sempre estar focado ali na família, estando junto e sabendo que tudo tem um fim, tudo passa, né, e se não der certo, tem outros países, tem outros lugares para a pessoa, aqui não é o único lugar do mundo, né. E eu acredito que Deus faz tudo da maneira certinha, por mais que às vezes a gente não veja, né? E até que nessa diversidade cultural, como você diz, há outros países, às vezes as pessoas, elas são mais inclinadas a outras culturas, né? Eu tive a oportunidade de conviver com a cultura germânica, com a cultura ibérica, com a cultura sul-americana e eu fiz minha escolha humanamente falando, né?
Mas há diversas culturas, em todas elas têm as suas riquezas, as suas preciosidades. Cultura perfeita não existe. Onde está o ser humano que é imperfeito, sempre vai ter alguma coisa a desejar. Mas o importante, como por exemplo, na diversidade da criação, Deus colocou banana, maçã, pera, uva, todas são frutas, mas cada uma tem o seu sabor diferente, tem o seu tamanho. Eu admiro muito essa diversidade divina, porque banana, quantos tipos de banana você conhece? Banana maçã, banana prata, pacovã, comprida e por aí vai, etc. Então, há gosto para tudo. Se esta não é a realidade da qual você gosta, você pode procurar uma outra realidade. O importante é você se encontrar, saber que onde você está é onde você realmente quer ter. Porque uma coisa delicada, Patrícia, às vezes eu escuto pessoas falando, eu estou aqui, mas eu não gosto, eu estou aqui, mas eu não gosto, eu estou aqui, mas... a porta pela qual entramos está aberta, continua aberta, né? Ninguém está aqui obrigado. É importante a pessoa estar bem, né? E isso vai ajudá-la nessa jornada. Mas, Patrícia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E nos finalmente, eu gostaria que você deixasse uma palavra para todos aqueles que estão ouvindo. São jovens, na maioria dos casos, que estão chegando a esse país como você chegou aqui aos 19 anos. Que você deixasse uma palavra de esperança para eles, uma palavra que resuma a sua experiência, o seu aprendizado, e dizendo também se valeu a pena vir para cá. Com certeza valeu a pena, continua valendo, e não significa que não existem dificuldades, né? Não significa que, nem tudo é perfeito, às vezes você não está satisfeito, às vezes, com como a saúde funciona, mas é um balanço, a balança tem que estar mais ou menos nivelada. Você não pode estar aqui, não gosto daqui, eu estou sentindo falta da minha família, meu filho está no Brasil, tem que fazer sentido para você. Se não faz sentido para você, não vale a pena. Então, no meu caso, super valeu a pena. Eu amo esse país, eu gosto dessa cultura, eu me sinto em casa, me sinto confortável aqui. Eu acho que as coisas são tranquilas, assim, para você lidar. Essa é a minha experiência. E para quem está vindo agora, adaptação, ter a mente aberta, né? Eu acredito que a pessoa tem que ter uma mente aberta também. Se adaptar também, né? Por exemplo, uma coisa também que me impactou um pouco é a questão da pontualidade. Eu até não comentei isso antes. Eu sou uma pessoa assim, como eu sou uma pessoa um pouquinho assim ansiosa, eu já gosto de estar com as coisas preparadas. Então, assim, se eu tenho que estar no lugar às 11, eu tô lá 10h40. Eu prefiro esperar no meu carro e estar lá. Se você vai entrar aqui e você vai trabalhar, por exemplo, com atendimento ao público, e você vai ter que estar em um lugar às 11, você não vai chegar às 11h05. Você tem que se adaptar a isso também. Então, algumas pessoas às vezes não querem se adaptar, não querem sair daquela zona de conforto, e aí eles fala mal do país, fala mal da cultura. Então, você também tem que se adaptar. Então, a adaptação, você está aberto à adaptação, lê um pouquinho sobre o país, sobre as normas, sobre as regras de trânsito em geral, né? O que é interessante, o que é educadamente falando, o que você pode fazer, o que não pode fazer. Você se adapta a isso e, claro, firmar em Deus, eu acho que isso é uma coisa importante, porque você tem que acreditar que Ele existe, tem que acreditar que tem alguém ali contigo. E dá valor à sua família, mesmo longe ou mesmo perto, dá valor à sua família e sempre ter a mente aberta. Vai com medo, fala inglês com medo, aprenda. Se tiver que ver televisão com legenda, veja televisão com legenda, saia da zona de conforto. Se tiver que estudar online, se só der para estudar à noite, só estude à noite. Sair da sua zona de conforto, dar o seu melhor em tudo e ter fé mesmo que Deus está ali contigo. Muito obrigado, foi um grande prazer. E você que está conosco nessa audiência, procure colocar em prática lições preciosas que a Patrícia compartilhou aqui conosco e os exemplos de superação dos desafios que você possa também aplicar em sua vida. A todos vocês que nos acompanham, o nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade.